Assim, meu amigo, pô, cara, ó, você acredita que eu esqueci? Ó, por favor. Não, mas Tá gravando, ó, é pra pegar. Pô, aqui, ó. E fala Jorge Alexandrides, no patrocínio aqui, ó, coisa linda, parabéns. É isso aí, ó. Linda, hein? Adnotari, valeu, meu amigo. Obrigado, querido. Olha que lindo que ficou. Esquecemos. Maria, Faz obrigado. parte. Um abraço. Isso daí vai ser corte, né? Valeu. Olá, meu amigo, olá, minha amiga, estamos aqui em mais um nosso Adnocast, o podcast da Adnotari. E vamos ter uma entrevista incrível com o meu amigo Marcos Vinícius Kikunaga para falar sobre um tema que é importantíssimo, que afeta o direito do consumidor, afeta o direito registral, afeta as garantias imobiliárias, afeta tudo, porque isso gera uma repercussão no mercado imobiliário interessantíssima, diferenciando reflexos para alienação fiduciária, para hipoteca, à luz de uma súmula do STJ. Sim, é isso aí, vamos tratar disso neste episódio. Tudo bem, meu amigo? Queridos, tudo bem? O bom de conversar com você é o seguinte: você pede o briefing, tal, e eu escrevo várias mentiras no briefing para enganar ele. Porque a ideia é justamente a gente chegar aqui e a gente conversar de forma assim, mais verdadeira possível. A gente não falou sobre essa decisão, a gente não combinamos e eu espero te surpreender com os meus fundamentos. Sem problema. Aliás, compreendendo a tua pegada de direito do consumidor, aliás, você podia ter trazido o teu livro aqui. O livro do Kikunaga foi a tua dissertação de mestrado, né? Sobre o que é a aplicação do direito do consumidor na atividade notarial e registral. Segundo os professores, é uma tese de doutorado. E mas tem dessas, sabia, cara? Eu acho que isso é importante, porque, ó, quando você se propõe a escrever, e conhecendo o pouco que eu te conheço, a profundidade e a forma disruptiva que você pensa, qualquer escrito teu é um princípio de tese, cara, ou já uma tese propriamente, porque tem isso. É que a gente não tem no Brasil, a gente não tem aquele pensamento de, você escreveu uma tese, então já vamos titular você como doutor, sim, né? Sim, porque sim. em outros países até acaba tendo esse reconhecimento, né? Você apresenta o trabalho, não, esse trabalho é de mestrado mesmo, não, é de doutorado. Mas agora você está fazendo doutorado também, então já sabe o que você vai escrever no doutorado? Já. O que é? Pode falar? Eu queria fazer. Eu tinha umas 6 teses. E aí eu acabei falando com o professor, o meu orientador, e a ideia seria falar sobre o panprincipiologismo na atividade notarial registral. Ou seja, o uso exagerado dos princípios na aplicação do direito notarial registral. Então. Porque parece que resolve tudo, né? Porque parece que resolve tudo. Porque a ideia é uma crítica, né? Porque o panprincipiologismo, como uma ideia que o Lênio Luiz Streck trouxe para criticar o Poder Judiciário, né? Do cara decidir baseado num princípio só para lhe fundamentar a sua arbitrariedade, né? É a válvula de escape. A válvula de escape. Então eu queria falar sobre esse assunto. Só que conversando com o orientador, eu falando das teses, e a outra tese seria sobre a natureza de direito adjetivo do direito notarial registral. Ele falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos fundir. Vamos fundir as duas. Não são excludentes? Não são excludentes. E ele falou assim, eu acho que seria interessante a gente fundir o direito adjetivo com o panprincipiologismo. Porque a gente tem que pensar o seguinte, o que de bom vai repercutir a sua tese no mundo jurídico? E ele falou, as duas coisas são importantes. Sim. A reflexão do PAN e a ideia de direito adjetivo, porque o direito adjetivo, como um direito processual, como a materialidade do direito, a forma que você vai expressar o direito, isso é importante, porque o caminho da expressão do direito, ela, dependendo de quem está fazendo, ela pode não alcançar os seus objetivos.
né? Sim. E às vezes o cartório, ele tem um fundamento muito importante que muitas vezes ele acaba não cumprindo, não praticando o ato de registro ou não praticando o ato notarial por um receio de infração disciplinar, por um receio de uma eventual anulação, E o e sistema... ele acaba não cumprindo a sua função. E o sistema registral, ele vai justamente em apoio a isso. Claro. Porque assim, quando você fala em concentração dos atos da matrícula e você acaba criando na prática interpretações que vão impedir Exato. atos de registro Exato. ou de averbação, É um contrassenso. porque assim, tem que estar lá, mas vamos fazer de tudo para Não criar estar. barreiras, Exato. talvez, porque é tão Exato. importante. E, claro, a gente tem. Há uma segurança jurídica tão gigantesca Exato. no assento registral, porque você tem, não só propriamente pelo efeito erga omnes, mas pela publicidade, por Sim. tudo que envolve. Então, realmente, claro, não é para tudo ser registrado, óbvio, não estamos pautando aqui para, não, qualquer coisa entra, não, o critério tem que existir, obviamente, mas como você ampara justamente na instrumentalidade do assento registrário, que vai embasar o quê? É um negócio jurídico ou questões relacionadas àquele imóvel que devem ser publicizadas, né? A ideia no final da tese é reforçar a importância do sistema registral e notarial no Brasil. Porque você, no final das contas, você vai perceber que a atividade notarial registral, ela é o único porto seguro mais acessível ao cidadão. Então, em muitas cidades, a única expressão do Estado de proteção é o cartório. É a titulação. É o cartório de registro civil, que a pessoa vai poder, onde ela confia. E isso a gente tem que reforçar a importância da atividade notarial registral. Então a tese, na sua vertente crítica, ela visa reforçar a importância. Até porque o Brasil tem uma extensão, são vários países dentro do Brasil, né? Vários Brasis, né? E às vezes a gente tem, como a gente... São Paulo é um mundo à parte. Se você pegar até o interior, propriamente São Paulo, já vai ter alguma cidade que tem uma versão diferenciada dessa importância. Se você vai para o Nordeste, para o Sul, você também acaba tendo diferenças de tratamento, e essa relevância ela tem que lastrear todos, né? Tem que abraçar todo mundo, né? E na minha cabeça eu já tenho assim alguns registradores doutores que eu gostaria de convidar para minha banca. Que legal, cara. Putz, é muito incrível isso, porque assim, você precisa ter a banca de doutorado. Quando eu passei pela minha, cara, putz, foram mais de 5 horas de espanco. Eu fui espancado, literalmente. Isso é muito bom. Porque quando você escreve, você vai estar em orientação agora, vai começar realmente a escrever, você consegue pensar, porque o doutorado ele racha a tua cabeça, o mestrado já te fez isso, só que mesmo assim você vai ter uma oxigenação da banca que você fala assim, preciso reescrever tudo. Primeiro que você vai entregar e você vai falar assim, eu não terminei. Você vai depositar e falar assim, tá incompleta, porque é bem isso mesmo, você vai cumprir o prazo. Mas depois da banca você vai falar assim, caraca, mano, eu tenho que repercutir, verificar e às vezes até mudar algumas rotas que a princípio foram pré-estabelecidas, né? Então assim, na minha cabeça eu já tenho assim alguns professores de alto nível, e um deles é o professor Everaldo Cambler. Pô, não, tá bem representado, né? Ele representando a advocacia. E aí eu gostaria de chamar realmente um oficial de registro. Eu tenho 2 nomes na minha cabeça, e eu gostaria de chamar alguém da corregedoria, né? Corregedoria geral, para poder estar na banca, para poder validar, porque a ideia seria essa, né? Você pegar pessoas que conhecem profundamente o tema, né? Direito registral, direito notarial, para poder realmente me avaliar. Claro. Né? Reavaliar se aqueles pensamentos... Não é só para chancelar, não, porque eu acho que mas aí a gente volta ao que a gente conversou até no episódio passado. De verdade, né? Então, cara, porque assim, não é pro forma. O cara... mas aí é da tua natureza, né? É da tua personalidade. Fala assim, não, eu vou ser doutor porque eu mereço, porque eu
fiz por merecer e Sim. realmente eu desenvolvi um trabalho adequado. Eu Sim. acho que isso é o principal, né? E eu tenho certeza que está no caminho certo. Aliás, vai virar livro, já tenho certeza que vai virar livro depois, óbvio, né? Nem você não vai poder furtar a gente de ter acesso a essa obra, por favor, né? Meu amigo, súmula 308. Eu vou até fazer aqui um ipsis literis da súmula para a gente contextualizar, claro, e aí adentrar realmente a temática, né? O que acontece é que a súmula 308 do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, ela já tem um tempo, já foi firmada há um tempo, e ela tem como base a hipoteca. E ela tem como texto a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro. E o agente financeiro anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda não tem eficácia perante os adquirentes. Opa, então olha só que interessante. Aqui vamos pôr na tela aqui que essa temática é importante. A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel. E aqui eu vou jogar a bola para você com uma frase que foi destacada pelo relator desse recurso especial que a gente vai comentar, que é um recurso especial do Distrito Federal, 1.483.058, que é de maio de 2026. Eu coloquei a data errada aqui, deixa eu corrigir a data, quem sabe faz ao vivo, corrigir, pronto, tá corrigido, né? Maio de 2026, 12 de maio de 2026, e ele fala o seguinte: o entendimento da súmula 308 não deve ser estendido de forma ampla e restrita à hipótese de alienação fiduciária. Ministro João Otávio de Noronha. Mas aí eu te pergunto e quero te levantar a bola. A natureza jurídica da alienação fiduciária não é tal qual a da hipoteca? Ou seja, um direito real de garantia? Vamos lá. Esse é um ponto muito bacana. Por quê? Porque, na minha cabeça, a natureza jurídica da hipoteca é de direito real sobre coisa alheia de garantia. Então, o devedor é titular do bem e eu imponho uma limitação a esse bem no direito real sobre coisa alheia de garantia hipoteca. Aí vem o detalhe, né? O empreendedor, proprietário do bem, financia a obra e o banco enfia a hipoteca naquela obra. O sujeito, aí vem a ideia da súmula 308, o sujeito que compra o imóvel, ele não está comprando com hipoteca, ele está fazendo um contrato de compromisso de compra e venda com a incorporadora, e a incorporadora está vendendo para ele, está recebendo o dinheiro dele. O que a incorporadora deveria fazer? Pegar o dinheiro e dar para o banco. Pegar o dinheiro e dar para o banco. E o banco, ao final do pagamento daquela cota parte da garantia, liberar aquela unidade. Só que a gente tem o princípio da indivisibilidade dos direitos reais, né? Então, não dá para eu liberar a hipoteca, né, de uma fração ideal, sendo que todo empreendimento... E aí começou os problemas. Por quê? Porque a ideia da hipoteca é a venda. Eu estou pegando dinheiro, banco, você está sabendo que eu estou pegando dinheiro para pôr na obra, para eu vender essas unidades, pegar o dinheiro de volta dos clientes e devolver o capital para você. Então assim, você está sabendo que eu estou vendendo para terceiros. Então, se o banco quisesse, tivesse interesse em se proteger, ele faria uma fiscalização de cada contrato. Eu quero que você, dentro do nosso contrato de hipoteca, você vai fazer todos os contratos via instrumento público. E todos eles você vai ser obrigado a registrar. Para quê? Para que eu tenha o controle do que você está vendendo e da origem do dinheiro do cliente para chegar até as minhas mãos. O banco nunca fez isso. Custo, né? Te empresta dinheiro, eu meto a hipoteca lá porque é garantia hipotecária. Aí foi para o STJ, porque o cara quitou a unidade e falou, eu quero a minha escritura. Aí fala, não pode porque tem hipoteca. Mas não interessa.
Eu não contratei com o banco. Sim. E aí entra uma complexidade maior, porque, primeiro, a gente tem negócios jurídicos complexos, Sim. múltiplos, né? Cláudia Lima Marques fala muito bem sobre isso, né? Contratos complexos. Porque você tem uma relação, e isso que, é sempre muito importante, você profissional do direito, você tem que entender as relações jurídicas que estão sendo firmadas. Sim. Então, inicialmente, você tem uma relação entre a incorporadora e a instituição financeira, que vai tomar dinheiro para viabilizar a edificação, Sim. a obra, a incorporação. Legítimo, porque isso daí é fomento, né, da nossa Sim. sociedade, beleza. Só que essa unidade, ainda na planta, vai ser negociada com aquele que é um consumidor perante Sim. aquela incorporadora. Então, você já tem uma outra relação jurídica desconexa com a inicial, que é entre o credor e a incorporadora. Mas o banco e a incorporadora sabem que a intenção, Sim, a intenção é a alienação a claro. terceiros. O objeto O objeto é para isso. Sim, Aí a gente tá motivação do empréstimo Exato. é essa, com certeza. E por isso que aí você cria um problema até mesmo social que gerou a edição da súmula, porque aquele compromissário comprador chega lá no momento da entrega das chaves que precisa muitas vezes fazer um outro financiamento, e aí sim ele precisa buscar dinheiro no mercado financeiro através do sistema financeiro da habitação ou qualquer outra forma de fomento, e ele vai precisar dar uma garantia, e a garantia vai ser o próprio imóvel que já Exato. está em garantia originalmente por conta Aí da vem a incorporação. ideia da venda casada. Porque se eu estou financiando com a instituição A, aí eu falo para você, comprador, ó, você quer financiar? Quero, eu preciso, não é que eu quero. Eu Necessidade. preciso financiar. É uma necessidade. Então, se você quer, você precisa, você financia com essa instituição aqui. Então, assim, a ideia é a venda casada. Porque, ó, já que eu vou financiar a obra para você, você já Você me indica. É a ideia do repasse. No mercado imobiliário, o repasse é isso. Eu pegar você, cliente, e jogo para dentro do banco. Aí o banco faz uma substituição de devedor. Matou o assunto. E aquele cara que quita à vista? Com recurso próprio. Esse é o cara que vai sofrer. Sim. Mas assim, você tocou até no ponto da venda casada, direito do consumidor na veia, que é prática abusiva. Que inclusive teve uma decisão recente Sim, condenando. Não pode, é nefasto isso. Você pode até ter uma indicação, você vai ter facilidades. Mas essa decisão não significa nada, porque o mercado continua fazendo isso. Então, aí é o ser e o dever ser, a diferença da teoria e da prática, porque vão propiciar maiores benefícios, em tese, para que aquele comprador siga para aquela instituição financeira que fomentou a obra, né? Só que é um direcionamento que acaba sendo, às vezes, forçosamente imposto. É aí que está a ilicitude. Não a possibilidade de, mas se eu quiser fazer, vai ser o banco X, eu quero fazer com o Y, não posso ter impedimento. Talvez as condições do banco Y sejam diferentes das do banco X, mas aí é uma autonomia. Geralmente, né? Qual é o grande problema nessa situação? Você quer financiar com o banco Y, não tem problema nenhum, ninguém vai te impedir, mas você vai ser o final da fila para receber as chaves, porque você é o procedimento mais complexo, porque o outro banco vai ter que quitar o meu banco, do banco passar para você, aí vai gerar um rolo. A pergunta é sempre assim, você quer pegar as chaves quando? Para ontem. Então, faz aqui com o banco tal. Então, tem dificuldades para obter. Aí volta a questão da necessidade. O mercado é assim. Esse é o ponto, né? Então, a súmula 308 do STJ, quando ela fala assim, ela é ineficaz, a gente tem que colocar uma vírgula aí. Calma lá. Fala que a hipoteca é ineficaz, mas na prática, o oficial de registro de imóveis, ele permanece a hipoteca lá até vir um termo de quitação ou uma determinação judicial. Ou seja, a súmula 308 ela não tem eficácia imediata. Ela só vai ter eficácia quando você propor uma ação judicial. E vamos abrir um parênteses para esse ponto, porque, peraí, o nosso sistema é de vinculação do precedente. Então, assim, a súmula é súmula impositiva, até que ela não seja cancelada, substituída, alterada, qualquer que seja a situação. Para o judiciário, ela tem esse efeito vinculante.
E pro extrajudicial, não? Não, só no que interessa. Então a súmula, por exemplo, a 366 lá, que vai falar da comunicabilidade dos aquestos, a súmula, súmula 366, não é? Se eu não me engano, Do STF. Agora eu tô num. Não me recordo. Para o que interessa. Isso já é mais complexo. Então, assim, muitas vezes eu me deparei com situações do cliente, ele comprar imóvel, na hora de fazer escritura, não, mas tem hipoteca do banco, a gente tem que esperar. Bom, eu já quitei, eu quero a minha escritura para eu já poder vender, para eu poder fazer minhas coisas. Sim. Não, você vai ter que esperar. Então, geralmente, o cliente bom pagador, ele é prejudicado. Então, mas olha só que interessante. Isso que é interessante, porque, ó, me corrija se eu estiver errado. A hipoteca não impede a alienação do bem. Não impede. Não impede. Ela vai perseguir. Mas ninguém vai ter interesse em comprar um imóvel hipotecado desse sujeito aqui. Sim, então não, já ele de cara, não, ele, no mercado já o mercado caiu. já vai perder valor, óbvio, né? Então, obviamente, então, assim, o impedimento de realização da escritura de venda não teria. Legalmente não, mas os cartórios negam. Então, mas aí é outra situação que é ilegal. É legal, mas aí qual é o problema? O tabelião de notas, como ele nega, a pessoa é o cartório. Então você tem uma presunção de legalidade, que o cartório está agindo certo. Entendeu? Aí o cara volta, fala assim, se eu não consigo nem fazer escritura, o que eu vou fazer agora? Ação judicial. Agora, meu amigo, deixa eu te perguntar, com a tua experiência, daria para discutir, por exemplo, vamos imaginar que eu, comprador, tenha a hipoteca, eu quitei, falei assim, não, outorga a escritura mesmo, eu quero passar por mesmo que a hipoteca continue, permaneça. Aí eu dou entrada lá, porque na escritura de compra e venda vai estar lá, as partes têm ciência da hipoteca, tá, XPTO. Não precisaria ter essa declaração. Mas vai constar. Vai constar, mas não precisaria ter. É um excesso de, até aí não é nada assim absurdo. Vai lá pro oficial de registro de imóveis, ele vai registrar a compra e venda e não vai cancelar a hipoteca. Não. Daria para, do ponto de vista extrajudicial, porque você falou assim, ação judicial ou quitação, daria para provocar o oficial de registro para aplicar a súmula 308? Não, porque ele vai. Aí é a história. A súmula só tem eficácia no âmbito judicial. No âmbito extrajudicial, como é uma decisão, uma súmula, eu só aplico a lei, a minha natureza é administrativa, o exercício da minha função. Então, assim, eu não posso reconhecer a ineficácia da hipoteca mediante a súmula. Olha que contrassenso. Então, entendeu? É justamente isso. É um contrassenso. É um contrassenso. É a mesma história você discutir o valor venal de referência, sendo que já existe o trânsito em julgado de uma ação declaratória de inconstitucionalidade dos valores venais mas os cartórios continuam aplicando o valor venal de referência. Então, até que ponto você cumpre a lei e até que ponto você exerce aí uma atividade arbitrária da norma? Entendeu? Mas será que, olha só que interessante isso, qual que seria a interpretação por trás dessa decisão? Porque vamos pegar o exemplo do ITBI, né, a base de cálculo do ITBI, que é pacificada essa questão com relação a valor venal de referência, não é o que a lei estabelece, e aí nós temos posicionamento firmado sobre o valor do negócio que vai embasar o recolhimento do ITBI, né? Qual que seria, no teu pensar, a motivação disso, de não dar validade para algo que já está consolidado? Meu caro, me parece que o oficial de registro ele se preocupa com os bancos, se preocupa de uma eventual responsabilização, uma demanda, como o banco tem muito capital, né, tem muito poder, deles começarem a demandar os oficiais de registro em ações indenizatórias para demonstrar que o cancelamento da hipoteca não veio nem por requerimento, nem pelas formas ordinárias de extinção da hipoteca, do direito real, entendeu?
Então, assim, você não está cumprindo a lei. Porque a lei fala que a hipoteca, ela tem a sua extinção em determinadas hipóteses legais. Você não está... Lá no 499 do Código Civil. Você não está diante das hipóteses legais de extinção. Então, você está diante de uma ilegalidade. Entendeu? Então, seria um pensamento bastante legalista. Eu não sei se no projeto do novo Código Civil incluíram essa questão, porque seria um palco interessante, né? Incluir a súmula 308 no Código Civil, porque aí eliminaria essa situação, né? E assim, pensa no custo Brasil disso, né? Ingressar com uma ação... Seria muito mais simples, né? Você, diante dessa situação, você adquirente, ou até mesmo o tabelião de notas, lavrar a escritura já notificando a instituição financeira, dizendo que aquela escritura está sendo lavrada, e aí... porque ela não participa, né, a princípio. Ela não participa, entendeu? O credor hipotecário não participa. Mas ela poderia entrar como anuente, ela poderia, né? Do mesmo modo, o registrador de imóveis, vendo que não há uma quitação na escritura, ou que não há notificação da instituição financeira, o próprio registrador de imóveis poderia notificar o banco, entendeu? Para que o banco tomasse as suas medidas mediante o devedor, que é a incorporadora. Sim, porque desvinculou. Do mesmo modo que ele faz no momento da cessão dos direitos do compromisso de compra e venda. Está lá no decreto 48, no decreto-lei 58/37. Então a ideia seria a mesma, o credor ser notificado de que houve a alienação ou de que houve a cessão. Para quê? Para que ele tome as medidas, entendeu? Sim. Então, e me parece que seria muito mais razoável isso. Mas hoje, na prática, isso não acontece. E se a gente for ver a complexidade disso, por exemplo, você mescla também institutos do direito, porque você tem o plano do direito do consumidor que protege o vulnerável, e o vulnerável, ele foi protegido na súmula, sim, mas não está sendo, porque a súmula tem origem na proteção do vulnerável adquirente, sim, na qualidade de consumidor, mas não tem essa mesma proteção no extra. O que é interessante, Jorge, é o seguinte, você vê como o Brasil né? O Brasil, o professor Risato Nunes no mestrado, eu lembro que quando ele falou isso, abriu minha cabeça, ele falou assim, no Brasil, você não tem tutela coletiva. Porque a eficácia das decisões, ela deveria ser homines, né? Ela deveria ser ampla, a eficácia é imediata. Se é um posicionamento simulado, já deveria aplicar para todo mundo. Tanto que a súmula 308 é conhecida como hipoteca ineficaz. Ineficaz onde? Só se vier uma adesão judicial. Então, não é uma ineficaz? A hipoteca continua vigendo, né? Ela continua produzindo efeito, e quem é prejudicado? O consumidor. Então eu vou dar exemplo para você. Eu advogo para uma incorporadora onde o banco cometeu várias atrocidades com a incorporadora acabou quebrando, mas ela acabou entregando, vendeu tudo que tinha e conseguiu entregar o empreendimento. Só que a hipoteca ficou. Desde o início da ação indenizatória contra o banco, eu pedi já na inicial, dizendo, Excelência, já determine a liberação das hipotecas, sim, das unidades que foram quitadas. Sim. Até porque você tem aí uma tutela uma tutela de evidência até. Já não é faz, nem, né, uma tutela de evidência. Foi em 2018. 2018. Aí o cliente, o que o cliente fez? O cliente, mesmo com o outorga de escritura, né, que a gente outorga a escritura para todo mundo, ele entrou com ação contra a incorporadora, para a incorporadora cancelar a hipoteca. Mas não sou eu que vou cancelar, é o banco que tem que cancelar. Então assim, o banco já foi intimado, ele já está sabendo, e ele se negou na ação, na contestação, a liberar. E aí eu venho lá na ilegitimidade de parte, dizendo, olha, a ação não é movida, não pode ser movida contra a incorporadora. É contra o credor. É contra o credor hipotecário. Para quê? Para declarar a ineficácia. Ou seja, a ação judicial, para que eu possa aplicar realmente a súmula 308, é uma ação declaratória de ineficácia da hipoteca. É que olha só pondo uma pitadinha aí de um tempero. Se tiver acumulação de indenização,
porque pode ser que eventualmente tenha, né? Aí você teria uma solidariedade da incorporadora para com o consumidor e eventual direito de regresso da incorporadora para com a instituição financeira. Então, essa ilegitimidade para fins pura e simplesmente do reconhecimento da ineficácia é um caminho palatável. Agora, se tiver acumulação de outros pedidos, você acaba tendo solidariedade, Sim. porque você realmente tem aí essa premissa dentro do CDC, né? Aí vem a questão, né? Dentro dessa discussão, na minha linha de defesa, eu afirmo, desde o início da ação indenizatória, a gente vem pedindo. Então, assim, não é culpa nossa, né? Então, assim, a gente não pode ser responsabilizado por isso. E aí o que aconteceu? O banco foi lá e juntou a quitação da unidade. Que bom, né? Finalmente. E o mais interessante, a unidade estava quitada já há muito tempo. Então, nós comprovamos que houve uma transmissão de capital da incorporadora para o banco, e o banco, evidentemente, ele ignorou, porque dentro da impugnação do banco, ele fala assim, tinha um e-mail lá, eu não posso liberar a unidade, eu só libero todas. Então, quando a incorporadora foi lá e pagou e falou, libera do cara, o banco falou não. Ótimo. Entendeu? Que e bom. aí a gente tinha essa prova, que a incorporadora estava realmente pegando o dinheiro do consumidor vinculando lá no banco, entendeu? Ótimo. Não, fantástico. Isso mas independente de ter essa vinculação, Sim. a hipoteca deveria ter sido retirada, né? Bom, meu amigo, antes da gente entrar diretamente na alienação fiduciária, para verificar mais por que essa súmula não bom, a gente já viu que ela é relativizada na própria hipoteca. Sim. Né? A ineficácia relativa, Sim. vamos chamar assim, vale no judicial e não vale no extra. A gente vai também entrar na questão da alienação, mas antes, vamos fazer um quadro, aquele quadro nosso que é o Vai Dar Registro? Nesse momento a gente vai pegar a experiência do meu amigo Kikunaga, o grande Marcos Vinícius Kikunaga, que ele trouxe um caso interessantíssimo aqui, que está relacionado, inventário, matrícula que sumiu com registro de aquisição voluntária de compra e venda de um imóvel na praia. Que caso é esse aí que deu registro, não deu? O que é isso, meu amigo? Esse foi um caso muito louco, né? Porque hoje, todo cliente que eu tenho a possibilidade de atender, eu sempre falo para ele o seguinte, olha, toda operação imobiliária você tem que arquivar no RTD, no Registro dos Documentos. Arquiva tudo. Escritura, compromisso de compra e venda, recibo, proposta, termo de quitação, matrícula registrada, joga tudo lá. Além de colocar tudo numa nuvem, aliás, 2 nuvens, e colocar num HD externo, por causa desse caso. E guardar no cofre. Cara, que doideira. Faleceu o pai de família, um cara super organizado. Na hora do inventário, eu pedi os documentos. Falei, quais são os bens do teu pai? Tá, o imóvel tal, imóvel tal, imóvel tal, imóvel tal, imóvel tal, imóvel da praia. Ok, manda tudo. Que a princípio é tudo propriedade, né? Tudo propriedade. A pessoa vai lá, essa foi a pergunta, a primeira pergunta. Tudo propriedade? Não, meu pai era proprietário de tudo. Minha mãe confirmou, proprietário de tudo. Cara super organizado. Dividia tudo em pastinha. Que maravilha. Beleza. Cliente top, hein? Falei, então, vamos atualizar as certidões. E eu comecei a atualizar as certidões. Proprietário. Sucesso. Quando chegou o imóvel da praia, em nome da incorporadora. Foi, mas, lindo, você não falou que tudo era propriedade? E o imóvel da praia? O imóvel da praia tá em nome da incorporadora. Aí ele falou, como assim? A gente comprou já faz tanto tempo, minha mãe falou que pagou já há bastante tempo e tal. Minha mãe não sabe, mas eu tenho uma pasta aqui em casa, imóvel da praia. Então é propriedade. Eu falei, olha aí, dá uma olhada, vê se você encontra aí alguma coisa. Aí ele falou, cara, pra mim, todos os documentos são iguais. Mesmo o colega sendo advogado, mas ele não é advogado na área imobiliária, né? Então, pra ele, todos os documentos eram iguais, né? Eu falei, então faz o seguinte, fecha a pasta e manda a pasta integral pra mim. Aí ele mandou. Aí eu comecei, peguei a pasta, cara, tudo organizadinho, meu.
cara organizado. Proposta, compromisso, compra e venda, todas as parcelas que ele pagou, comprovante, tal, termo de quitação. Aí eu falei, caraca, meu! Escritura. Quando chegou na escritura, eu falei... Aí eu viro a última página, a matrícula, com o registro do cara. Ele registrou a escritura logo após a quitação. E agora que eu ia fazer o inventário, veio a matrícula sem nada. Sumiram com o registro do aquisitivo. Jorjos! Caraca, mano. Eu gelei. Não, claro. Pô. Falei, se eu não tivesse um documento autêntico, Sim. eu teria que ir para a adjudicação compulsória ou o Champion Use. Entendeu? Sim. A partir dessa experiência, todos os clientes de operação imobiliária, eu recomendo, ao final do processo de aquisição, de regularização, vamos levar tudo para o RTD. Que aí fica lá. Porque o RTD seria uma segunda, um segundo local seguro para você poder jogar no livro F, que é o livro facultativo de conservação. Agora, me fala uma coisa, meu amigo. Por que aconteceu isso? Qual foi o desdobramento disso? Porque alguém apertou um botão errado, não sei o que aconteceu. Aí foi falha na hora de... E aí é uma questão interessante. Foi falha na hora de expedir a certidão da matrícula atualizada, que não contemplou. Porque eu já tive situação semelhante com visualização da matrícula, que não veio completa a visualização. E estava lá, continua... Né? Tinha lá a indicação de continuidade no rodapé. E aí eu entrei em contato com o registrador, ele, não, ó, tá, vamos arrumar isso daqui, não sei o que tal, me mandaram. E até semana passada aconteceu a mesma coisa, e aí, olha só, tava lá, continua na página 2, né? Aí pedi para entrar em contato com o cartório, não, aqui é assim, mesmo que não tenha nada, a gente coloca isso. Foi essa a informação que deram. O que aconteceu nesse caso? Cara, é um negócio assim, eu não sei exatamente, mas assim, eu suponho, né? Porque é evidente que o oficial não quis abrir. Eu falei, meu caro, eu vou querer tua cabeça. Porque eu mandei um e-mail dizendo, preciso da retificação imediata. Agora. E me explica o que aconteceu. É evidente que ele não quis explicar, né? Deu um somebody love lá, mas eu imagino. A matrícula é uma ficha. Ok? Essa ficha, o que eles fazem? E aí, não tem jeito. Quem nunca trabalhou em cartório não vai entender isso. Eu nunca trabalhei em registro, mas eu já visitei cartório de registro. E todas as minhas visitas eu quis passar pelo expediente de certidão. O que acontece? Quando você faz uma matrícula, você abre uma ficha. Então você pega lá o papel, coloca o número da matrícula, coloca os dados, preenche a matrícula, ok? Tranquilo? Beleza. Preenche a matrícula. Antigamente você não tinha digitalização. Então o que você fazia? Você guardava essa ficha. Muitos oficiais, para que não houvesse perda da matrícula, eles faziam um sequenciamento. Eles pegavam aquela matrícula que ele fez e fazia plastificava. Porque o manuseio da matrícula desgasta o papel. Desgasta o papel. Porque como as certidões ele faz cópia, ele pega o papel da certidão e ele só faz a cópia da matrícula e depois certifica. Possivelmente, o que ele fez? Ele tinha a ficha encadernada original. E ele tinha uma outra ficha onde foi praticado o primeiro ato de registro. Entendeu? Sim. Que também estava encadernado. Só que quando ele foi lançar no sistema da ONR, ele jogou a primitiva e não a outra.
Só que aí vem a pergunta, cacete, se a ideia do sistema matricular é que você tenha todas as informações concentradas numa única matrícula, como é que o cara ele faz uma descentralização? Entendeu? Será que não era uma cópia de segurança que ele não atualizou? Então, aí vem a pergunta. Pelo que eu vi em outros cartórios, você tinha a mesma matrícula em várias fichinhas. Era a mesma matrícula. Então o cara vai fazendo a matrícula e vai encadeando e vai plastificando. Entendeu? Então assim, a última, como você vai manusear, entendeu? A última ficou. Ele usou a primeira. É o único modo de pensar que isso aconteceu. Porque não tem como você extrair o registro. Tanto Sim. que quando veio a certidão correta, ela veio igual à certidão que eu tinha. Ou seja, aquela ficha, ela sempre existiu. Então eu tinha duas fichas. Eu tinha duas fichas da mesma matrícula. Então o que acontece? Ele não chegou e falou assim, deixa eu corrigir aqui e acrescentar. Não, já estava lá. Ele pegou a certidão foi extraída de uma versão incompleta. Então veja, o único modo da gente pensar é que o cara, ele tem no cartório dele duas fichas da mesma matrícula. E ele levou para o sistema a ficha errada. Porque com a digitalização ele não se preocupa mais, né? Porque agora com a digitalização, ele vai lá, enfia lá no sistema e guarda a via. Acabou. Caramba. Bom, ele resolveu imediatamente. Imediatamente. Mas é um registrador de imóveis de um litoral, sim, que você trabalha muito. Entendeu? Que você sempre está lá. Sim. Entendeu? Então, assim, isso é absurdo. A pergunta é, se eu não tivesse a prova inequívoca da aquisição da propriedade formal, você não como é que eu ia provar? Não, primeiro que você, não é nem questão de provar, você ia pensar o seguinte, a escritura, porque você tinha a escritura, a pessoa não levou para registro. Então você ia pegar o quê? Você ia pegar a escritura e ia levar para registro. Isso. Aí ia bater no registro, aí ia ter uma nota evolutiva falando assim, já está registrado. Exato. Ou se eu me cobrar por um outro registro. Porque aí eles não iam reconhecer erro. Claro, vão ficar quietos. Vão ficar, ainda bem que ele trouxe aqui, dinheiro, não sei o quê. Cobra e fica porque você acreditaria de boas, porque... é certidão do cartório. Certidão. Por isso que quando as pessoas falam assim, mas você critica o cartório. Não, eu não critico o cartório. Eu critico a incompetência. Porque a ideia do sistema... perfeita. É que o serviço notarial registral ele seja perfeito. E é por isso que os emolumentos integrais são do oficial. E eu não tenho nada contra isso. Agora, não dá para admitir uma serventia de alta rentabilidade ter um serviço precário. Com certeza. Né? É o tipo de coisa que não dá para admitir. Esse foi o nosso caso. Vai dar registro? Meu amigo, eu já vou querer aproveitar os teus causos, porque cada coisa que você fala é um causo. Esse poderia ser muito bem um causo, mas vamos entrar em outro causo. Então vamos lá para o outro quadro, que é o Causos do Mundo Notarial e Registral. Nesse momento a gente vai pegar historinha. Historinha porque aqui histórias pra gente recordar e viver e também aplicar na prática. Imagina você o seguinte, uma compra e venda que foi firmada à luz de uma procuração em causa própria. Recolhimento de TBI. E aquela discussão, é isso mesmo, aquela velha discussão que não é velha, é nova, é atual, mas já tá... Não dá pra qualificar. Base de cálculo de TBI. Teve que judicializar? Teve. Nossa, maluco, né? Um cliente veio e falou assim, olha, eu fiz o compromisso de compra e venda, eu fiz toda a operação da pessoa e tinha prazos para pagamento. Se você não pagasse dos prazos, você teria uma multa pesada, tal. Porque assim, né, eu que faço a multa. E a multa pesada é dos dois lados. Se não cumpriu de lá, é reciprocidade. Enfim, tinha prazo para pagamento. Prazo para pagamento contra a outorga da escritura definitiva. Aí, o cliente
quando foi pedir no cartório lá para fazer o orçamento da escritura, o valor venal de referência era assim, 4 vezes maior do que o valor da operação. Caraca. Aí ele falou assim, cara, não vai dar. Porque dependendo da diferença... Não, mas é uma diferença muito grande, então, né? Às vezes, dependendo da diferença, não vale o custo do advogado, Sim. da advogada para promover a solução, é maior, né? Então assim, o cliente, para comprar esse bem, ele já estava esgoelado. Então quando ele me chamou, eu falei, ó, o custo que você vai ter operacional integral vai ser de tanto. Então ele se programou para aquele tanto. Claro. Né? Porque você calculou com base no que deveria ser. Então, acontece o seguinte, na época que a gente fez a aquisição, não existia valor venal de referência. Então eu só tinha a base de cálculo do valor venal e valor da operação. Aí o que for maior. Depois que nós fizemos o contrato, é que surgiu o valor venal de Então referência. foi logo no começo. Foi logo no começo. Só que o valor venal de referência, ele era assim, totalmente aleatório. Não tinha Totalmente critério. aleatório. Aliás, não tinha critério. não tem critério. Né? E eu lembro claramente, quando foi instituído o valor venal de referência, que a prefeitura chamou todos os cartórios. E fez uma reunião lá no auditório da prefeitura. E eu lembro que eu fui o único a levantar a mão. Que eu perguntei assim, qual que é a base legal do valor venal de referência? Aí os caras falam assim, não, então, é que está no poder discricionário da prefeitura. Eu falei, mas em que parte existe aí o cumprimento da lei? Porque a lei não traz isso, vocês vão enfiar isso via decreto, não viola o princípio da legalidade? Cara, foi o caos, né? Sim. Foi o caos. Porque o pessoal de cartório estava celebrando. Por quê? Porque se a base de cálculo ela aumenta, o valor da escritura aumenta, o valor do registro aumenta. Então, assim, desde a época do cartório, o pessoal já não gostava de mim. Né? Você levantando. Você entendeu? Um auditório lotado de gente de cartório, cara. Tira esse cara daqui. Você não foi convidado a se retirar, não? Mais ou menos isso. Quem que é esse cara? Ah, esse cara é do terceiro. Porra! Putz. Não, Ai, cara. Teu chefe tava lá? Oi? O teu chefe tava lá? Não, ele me mandou. Então, imagina, se ele tivesse lá, ele tava assim, não. Mas ele recebeu ligação. Com certeza. Ele me chamou pra conversar. Ele falou, mas não tem um... Por que você me mandou, então? Você não falou pra eles? E ele me mandou justamente por isso. Porque como eu era um cara muito empenhado no cartório, eu chegava às 6 horas da manhã, 6:30, ia embora 10 horas, 10:30. Eu abria e fechava o cartório. Entendeu? Estudioso, tudo. Eu estudava, eu tentava fazer as coisas do melhor jeito possível e tal. E isso gerou esse problema, né? E agora? Como a gente vai fazer? E aí o cliente falou assim, eu falei assim, vamos fazer o seguinte, já que você vai discutir o MS porque é MS, já discute, imagina, eu do cartório, né? Falei, já discute isso daí, né? E faz uma procuração em causa própria. Procuração em causa própria. E você discute. Você paga o vendedor e já faz a procuração em causa própria. Só que eu era escrevente, né, filho? Escrevente obedece, né? A hora que eu falei pro cartório lá, falei, vamos fazer a procuração em causa própria? O pessoal falou, não, mas tem que pagar ITBI. Eu falei, não tem que pagar. Eu falei, não tem? Eita, nós. Cara. Aí eu comprei a briga, né? Dentro do cartório. Todo mundo falava que tinha que pagar ITBI. Aí tinha gente lá dentro do cartório que falava que eu não podia nem fazer aquilo. Que aquilo era coisa de agiota. Cara, era um negócio louco. Então assim, a gente sofreu muito. Desde o início. Porque eu estudava, entendeu? E conseguiu fazer Aí depois de muita discussão, porque aí eu tive até que assinar uma declaraçãozinha de responsabilidade tributária dentro do cartório, interna. Quer dizer, se vierem cobrar a gente, é você que vai pagar. Exato. Eu assinei eu assinei com, cara... Porque para procuração por causa própria, ela é um instrumento muito interessante. Muito interessante porque ela viabiliza o negócio e faz com que... Aí pode fazer um podcast. Eu ia falar justamente sobre isso. E para que ela seja lavrada, não há
a imposição do ITBI, porque o ITBI vai ser lavrado, vai ser recolhido quando a procuração em causa própria for usada para lavrar a escritura de compra e venda, que pode ser com a própria pessoa. Porque a ideia era justamente essa. Sim. Como você vai ter que discutir no mandato de segurança... E o prazo que tinha para cumprir. E o prazo é agora, eu faço para você a procuração em causa própria... Você paga com segurança. Você paga com segurança e já se libera. Já libera o vendedor. Entendeu? Quando eu fui no cartório, os caras lá, meus chefes lá, os substitutos... Não! Vai pouca, cara. Complicado. Ó, esse foi o nosso quadro... Causos do mundo notarial e registral. Você vê como é importante, você questiona, é estudo, cara. Por isso que o estudo faz toda a diferença. É o seguinte, quando eu estava no cartório, eu já estava formado. E eu estava estudando para a OAB. E eu, nos meus estudos, eu tive aula com o Eduardo Sabag. Segunda fase da OAB. Eu tive aula com ele de português. E eu tive português aula, jurídico, se eu não me engano. Aula de tributário. E eu me apaixonei por tributário. Me apaixonei por tributário. Não é por causa dele. Então você se apaixonou por ele, não pelo tributário, porque tributário, cara, quem gosta, mas tudo bem. E aí, dentro da aula dele, quando eu estava trabalhando no cartório, chegou esse tema, que era o ITBI. Aí eu fui fazer os estudos, e aí eu falei, realmente não tem. Aí eu descobri que o STF há muito tempo dizia que não incidia ITBI na procuração em causa própria. O STJ, depois de muitos anos, desde a década de 60 já tem decisão desse tipo. E aí eu falei, realmente. Então, como eu tô no cartório, a transferência da propriedade. Como eu era jovem no cartório, eu tinha que fazer coisa diferente. Se destacar, né? E aí, essas ideias do pessoal se incomodava muito, porque ninguém sabia fazer procuração em causa própria. Mas aí é outro problema que não é teu. Né? Esse que é a questão. Maravilha. Meu amigo, olha só, vamos voltar aqui para o tema central, porque a gente já espancou a súmula 308 do STJ e já vimos que ela, mesmo para a hipoteca, ela tem uma aplicabilidade relativizada no extrajudicial, principalmente. Mas, e você já trouxe que a base da alienação fiduciária para você é um direito sobre coisa alheia de garantia, né? A natureza jurídica da alienação fiduciária. Da hipoteca. Então vamos lá para alienação fiduciária. Para alienação, as coisas mudam. Que aí a gente entra justamente nesse julgado agora recente de maio de 2026, que eu estou colocando a ementa na tela. E olha só o caso em exame. Eu até vou resumir o caso em exame aqui, ó. O que acontece? Distrito Federal, Banco de Brasília, BRB, Banco lá de Brasília. O banco, em segunda instância, o TJ do Distrito Federal aplicou a súmula 308. E o banco falou o seguinte, a instituição financeira que tem a alienação fiduciária vinculada com a incorporadora, falou assim, não pode aplicar, levou o caso para o STJ, e o STJ justamente estava buscando resolver essa questão. Então a questão em discussão foi, se consiste em saberem se é possível aplicar, por analogia, a súmula 308 do STJ, a alienação fiduciária de imóvel, considerando que esta é regulada por legislação própria e possui tratamento jurídico distinto da hipoteca. Agora, cara, eu sei mais ou menos a tua posição, mas... Qual é a minha posição? Pelo menos pelo... Qual é a posição? A sua posição, sentado aqui na minha frente. Não, eu quero que você fale agora. Não. O que você acha que eu penso? Eu acho que você aplica a 308 para alienação fiduciária. E se eu falar que não? Eu vou entender e quero entender qual é a sua versão. Ó, que legal. Por que a gente não combinou? E eu fiz isso de propósito. Não vamos conversar sobre o assunto. Eu não conversei com você sobre o assunto. Não conversamos. Porque eu já imaginava isso. E é interessante, pessoal, só para vocês entenderem aqui. Quando eu preparo a entrevista, eu peço um briefing pro entrevistado. Por quê? Porque tem temas que eu não manjo nada. E vocês já perceberam que eu não manjo de quase nada. Então, como eu não sei, eu preciso aprender. E eu estudo, eu analiso. Tanto que eu li o acórdão, eu analiso. E eu tenho, claro, percepções naturais com base nos meus estudos no tempo. Então, eu faço, às vezes, algumas premissas aqui, eu faço alguns pré-conceitos do que o entrevistado pode me entregar, tal. E não necessariamente é verdade. E a gente não combina, porque ele me passa questões
amplas, gerais, sem passar necessariamente... Eu não preciso dar as respostas, porque eu quero obter as respostas Sim. aqui. E esse ineditismo é muito importante Sim, também. claro, Né? não tenho dúvida. Mas assim, eu vejo pelo lado, meu amigo, da garantia. Da garantia. Da garantia. Eu entendo você. O fato de ser garantia... O STJ tem adesão aplicando a súmula 308 na alienação fiduciária. Então, e por que essa mudança de interpretação? Aí mudou o entendimento. Por quê? É só um fundamento político-econômico com relação à proteção da instituição financeira ou tem fundamento jurídico na sua forma de ver? Vamos lá. Entendo eu. A súmula ela é baseada dentro de uma análise de um caso concreto de institutos jurídicos. Então a súmula 308 ela veio focada nessa ideia da relação do consumidor dentro do sistema do mercado imobiliário. Ok. A incorporadora como proprietária, o consumidor como compromissário comprador, ou seja, a proprietária tem disponibilidade do bem, então ela pode outorgar a escritura para o cara. O banco, nesse ponto, deveria fiscalizar e não fiscalizou. Ok. Entendeu? Então, assim, conversem entre vocês, incorporador e banco, se virem entre vocês. Sim. O cara quitou o imóvel, ele precisa ter o seu direito garantido. Aí vem a ideia da analogia. A ideia da analogia é, você tem uma hipótese jurídica, onde você tem uma previsão legal de solução do assunto. Perfeito. E você tem uma outra hipótese onde não há a mesma previsão. É o caso. A hipoteca ela é um direito real sobre coisa alheia e a alienação fiduciária ela é um direito real sobre coisa própria. Por quê? Porque a natureza jurídica da alienação fiduciária, segundo o próprio STJ, é de propriedade fiduciária, espécie de propriedade resolúvel por causa antecedente. Então estamos diante de uma modalidade de propriedade. Propriedade de quem? Do banco. Mas que foi do credor. Mas que foi constituída... Com escopo de garantia. Perfeito. Maravilha. Então, quem é o titular do bem? O banco. Credor fiduciário. Maravilha. Aí vem a pergunta. Se o banco é credor e a devedora, que é a incorporadora, ela é a devedora fiduciante, vem a pergunta. Qual que é a natureza jurídica desse adquirente? Esse é o ponto. Sim. E a natureza jurídica desse cara é de cessionário. Olha que loucura. É de cessionário da alienação fiduciária. Se subrogando na posição... Se subrogando na posição de devedor fiduciante. Aí vem a pergunta. Se esse cara quitou o imóvel... Não está quitado perante... Pronto. Você acabou de afirmar para mim a solução do julgado. O julgado, ele tem certa razão de não aplicar a súmula, porque não é caso de aplicação da súmula. Não seria analogia. Não seria analogia, mas seria o caso da aplicação da própria lei de alienação fiduciária. Porque a hora que o cessionário quitou o imóvel, ele quitou a dívida. E na hora que ele quitou a dívida, extinguiu a alienação fiduciária para o cessionário. Aí vem a pergunta, Kikunaga, mas o banco não anuiu ou não recebeu. Mentira. Indiretamente. Aí vem um problema. Agora eu não posso ser leviano. Tá. Vamos lá. Vamos lá. Eu estou diante da incidência do artigo 29 da 9.514/97, que exigiria a anuência do banco. Sim. Se é uma incorporadora, a hora que a incorporadora fez a incorporação imobiliária, ela fez a alienação fiduciária junto, ou posterior ou junto. Ok? Na hora que ela faz o registro da incorporação com alienação ou alienação posterior, você concorda comigo que o banco, ele também já está anuindo que aquela incorporadora faça todas as alienações? Até porque você usou esse mesmo raciocínio para justificar a hipoteca. Exato.
Por quê? Exato. Porque é natural do É negócio, natural. o negócio É jurídico, natural. o escopo da garantia, o empréstimo que gerou a garantia é para que tenha dinheiro para Isso. construção, edificação, entrega e venda. Isso. Então você tem o quê? Há uma banco- simbiose aqui Exato. entre todos. A gente já está falando de contrato coligado ou contrato conexo. Sim. Então Total. veja, a hora que o banco empresta dinheiro para a incorporadora, ela já sabe que as unidades serão alienadas. Total. Significa E se não que forem alienadas, ela não o banco não recebe? não vai receber. Aí vem a pergunta. Se o banco sabe que é uma incorporação imobiliária, ela sabe que as unidades serão alienadas. Ou seja, E na corre. hora que houver quitação, qual é a previsão da lei? A previsão da lei é, na hora que houver a quitação do preço, o valor da dívida, a liberação é automática, é ato jurídico. E Então aí, não depende de termo de quitação. Então, o fato de eu pagar a última parcela, ela libera da alienação fiduciária por uma questão natural, porque ser ato jurídico. Aí vem a grande pergunta. No julgado, ninguém tratou do assunto. não tratou. É isso. Aí Esse que é tá. o ponto. Mas o problema. Mas é que tá. Olha só. A Aí, premissa do julgado me parece errada. então, mas o grande problema, principalmente quando chega nessa fase recursal, é que essa questão nem foi debatida nas Exato. instâncias Por inferiores. isso que a missão do meu estagiário, Vitor Delecrode, quando a gente foi falar do podcast, eu falei pra ele. Falei, Vitor, a tua missão é descubra os autos originais para eu poder analisar todos os documentos desse processo. E desde a inicial não foi discutido. Não sei porque ele não encontrou Não ainda. encontrou, Não tá. chegou. Entendeu? Mas muito provavelmente não, porque. Muito provavelmente porque, não. olha, e aí. Você entendeu meu raciocínio? Entendi. Sim. Então caberia, olha só, cabe uma outra demanda por esse mesmo. Por esse mesmo. Por essa mesma pessoa aí Exato. que adquiriu o imóvel, para falar assim, olha, agora a minha causa de pedir é completamente diferente e eu quero extinção por quitação, Exato. não por aplicação Então, analógica aqui da súmula. não seria nem a ideia de outorgar a escritura definitiva. Determinando a baixa definitiva do gravame e outorga da escritura de compra e venda. Não precisa. Não, é só a baixa da... Não precisa. É só a baixa. É só a baixa e a transferência da propriedade. Sim, Entendeu? porque A transferência resolveu... da propriedade não. A consolidação da propriedade no adquirente. Sim. Porque o compromisso, esse suposto compromisso de compra e venda, ele não tem natureza de compromisso. Ele tem natureza de cessão de direitos fiduciários. Então, mas ele teria que ser levado para registro. Para registro. Porque, Mas assim, eu pego a cessão e levo direto. Instrumento particular. Sim, Eu então, levo direto. sim, você leva, então você Eu teria... registro a cessão vamos, dos direitos. Vamos pensar o seguinte, você tem a garantia, Isso. né, a alienação fiduciária, você tem a cessão registrada, você tem a quitação e aí a extinção por conta da propriedade resolúvel. Então o cliente, ele deveria registrar o compromisso que tem natureza de cessão de direitos fiduciários. Daria registro? Opa! Porque a hora que eu entrego um registro, um compromisso de compra e venda, o que acontece? O registrador de imóveis tem previsão de registro no artigo 67, inciso 1, Sim. do compromisso de compra e venda. Entendeu? Está dentro de uma incorporação imobiliária, querido. Tem que registrar. Entendeu? Mas aí é uma cessão de direitos, então deveria haver anuência. Na hora que há uma alienação fiduciária dentro de uma incorporação imobiliária, o próprio oficial de registro, ele vai perguntar, ele vai falar assim, cadê a anuência geral, genérica, para as operações? Sim. Quer dizer, A anuência já está no cartório. o resultado seria a liberação da alienação fiduciária, mas o caminho a se chegar nela É diferente. não é esse. Perfeito, cara, perfeito, perfeito. Você vê, eu fui pelo mesmo caminho inicialmente a respeito... Você gostou? Perfeito, perfeito, cara. Porque olha só, você justamente entrou no mote da cessão, né? A cessão, ela é... E aí vem a minha tese, a tese que está no meu livro, que é a ideia da cessão dos direitos fiduciários do devedor sem anuência do credor. Ou seria uma anuência tácita. Por quê? Nesse caso, poderíamos falar numa anuência tácita? Não.
Por que que ou até expressa por que conta eu do defendo negócio. que a cessão dos direitos do devedor fiduciante dispensa a anuência do credor fiduciário, e essa discussão é uma discussão eterna que eu tenho com o Mauro, que eu afirmo que o artigo 1368B do Código Civil, quando ele trouxe em 2014 a previsão da natureza de direito real à aquisição, ele derrogou o 29. Porque antigamente Sim, o 29... Porque o direito real que O artigo 29, ele tinha natureza de assunção de dívida. Sim. Que o 299 do Código Civil exige anuência. Então existe um paralelismo, uma correlação do 29 da 9.514 O Código com o Civil. 299 do Código Civil, que fala da assunção de dívida. Perfeito. Quando veio o Código Civil, falou, não é assunção de dívida, é direito real à aquisição. Então eu vou para o direito de compromisso, compra e venda. E lá no 31 da 6766 e o artigo 13, ele fala, a cessão é livre. Por quê? Porque o bem está em garantia. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Maravilha, meu amigo. Perfeito. Não, e assim, e olha como é importante você ter uma multiplicidade de análise do sistema. Né? Isso é importante. Sim. Né? Então, quer dizer, o resultado, liberação da garantia é o mesmo, mas só que a fundamentação é outra. É outra. Né? Realmente. Porque assim, e é interessante isso, porque... Vou te falar, essa questão eu errei no ENAC. Porque veio essa questão no ENAC e eu falei que a súmula 308 era aplicável. Porque o meu raciocínio na hora ali da prova foi justamente esse. Aplica por uma correlação com a hipoteca. Aí eu errei. Mas havia uma decisão do STJ que sim, e o ENAC na prova veio com a tese nova, dizendo que não era aplicável a súmula 308. Você vê que coisa louca? Porque na hora eu pensei, falei, mas não é a questão de aplicação da súmula, é uma questão de cessão de direitos. Só que, porra, veio na prova uma decisão isolada do STJ. Então, e aí é que tá, até... Você entendeu? Então. Aí eu falei, não, aplica a súmula. Aí até daria margem... Protege o consumidor, entendeu? Então, a vertente do pró-consumidor, né? Com certeza disso. Mas e tem todo o sentido pela quitação que foi dada em razão da cessão. Agora, se o credor fiduciário recebeu efetivamente, ou seja, se houve um vínculo direto, o pagamento é fungível, indiretamente ele recebeu. Sim. Né? Com certeza. Né? E aí é um problema. E aí você vê, né? Porque... Aí, meu amigo, aí a gente volta até pro tema 1266, só para contextualizar. Legal, né? Só para contextualizar. Para alguns lados, é a natureza de propriedade, então ele tem todos os direitos de proprietário, ainda que resolúvel. Só que para outros, quando é obrigações... quando é direitos, beleza. Quando são obrigações, aí já relativiza. Se bem que eu acho que o caminho da 1266 vai ser pela viabilidade da penhora lá no caso de execução condominial, né? Eu também acredito. Meu amigo, cara, a gente fala que ia falar pouco e não para. Caraca, mano, você é muito bom. Você é muito bom. Meu amigo, é um prazer sempre estar aqui. Obrigado a você. Você sabe que a casa é tua, né? Você é o presida, você é o presida, cara, você é o fundador, você é a pedra fundamental. Até parece, tem que ter uma estátua tua. Todas as decisões da Adnotária são tomadas pelo colegiado e eu sou o que menos fala lá pra não... Não, mas, cara, eu acho que todo mundo que tá lá, de uma forma ou de outra, está imbuído dos seus princípios, que foram os formadores da Adnotária. Sem dúvida. E eu acho que isso é uma coisa legal, porque a Adnotária, cara, a gente não tem egos lá dentro, é todo mundo construindo para todo mundo, né? Isso que é bacana. E, cara, eu só tenho a agradecer por vocês também terem me acolhido e dado palco para mim aqui. Você é um deus grego, quem não vai te acolher? Agora virou, agora é melhor terminar. Caramba. Melhor terminar. Quer dizer, é pra anunciar o Adnotinder? Ai, coisa linda. Melhor terminar. É melhor terminar. Meu amigo, minha amiga,
fantástico, né? Mas você precisa pensar, isso que é importante, conteúdo. Você não vê em livro, você nem no julgado da STJ tem isso. Quer dizer, e talvez eles acertaram pela via torta, né? Pela via torta, não é? Miraram numa coisa e acertaram em outra. Exato. Né? Mais ou menos isso, né? Então, vem pra Adnotari, você também vem, www.adnotari.org.br. Só falta você entrar aqui para agregar valor e você tem um motivo muito grande, crescimento, é tua carreira. E é claro, você, ainda mais se você advoga sozinha, que você fala, tem aquela insegurança, o grupão do WhatsApp, fala aí, pergunta e não sei o que, tal, todo mundo contribuindo, tem os núcleos temáticos, tem materiais exclusivos, o desconto em cursos são valorosos, você praticamente tem uma anuidade de volta aí, muito bem evidenciada. Então vem pra Adnotari você também, assista aos outros, esse é o 97, caraca, 97 episódios do nosso Adnocast, então tem 96 lá esperando para você assistir a qualquer tempo, a qualquer hora, em qualquer lugar, no seu ritmo, para você adquirir conhecimento e valor. Então vem e aproveita, segue lá no nosso Instagram da Adnotari, @Adnotari. Toda terça-feira tem papo acadêmico às 8h21 com esse meu amigo grande, Marcos Vinícius Kikunaga. Então entra lá em www.adnotari.org.br e faça já a sua associação. Vem com a gente, você também. É isso aí, meu amigo, é isso aí, minha amiga. Bora lá, bora que dá. Abraço, até mais!